Anomalias globais. Cada um se tornará o último animal que eles comerem. Alguém engoliu uma mamba negra viva. Da noite para o dia, virou um dragão negro com poder de combate explosivo. Alguém comeu macarrão com carne, transformado em um demônio touro com imensa força. Pedi arroz com frango cozido para a viagem. A besta se transformou em um homem-galinha fraco. Obteve habilidades em canto, dança e rap. Ele morreu tragicamente nesse incidente pouco tempo depois. Num mundo pós-apocalíptico onde a sobrevivência do mais forte prevalece, uma maré de feras. Desta vez, posso planejar com antecedência para me tornar o rei da transformação em fera. Antes de mais nada, a coruja é uma compra obrigatória. Porque as corujas, além de terem uma visão noturna poderosa, sua audição também é incomparável. Se você dominar essas duas habilidades inatas da coruja, assim, posso ignorar todas as noites repletas de perigos. Torne-se o rei da noite no apocalipse da maré da besta. Além disso, existem as enguias elétricas americanas, porque pode liberar tensões superiores a 800 volts. Antes de seu retorno, havia um homem com uma enguia elétrica excepcionalmente poderosa, como o deus do trovão descendo à terra. Em seguida, usei meu computador para procurar criaturas com atributos proeminentes. Um enxame de formigas foi a primeira coisa que me chamou a atenção. A formiguinha pode levantar algo mais pesado do que um objeto com 400 vezes o seu próprio peso. Se eu tivesse que escolher, definitivamente seria a formiga-bala. Porque as formigas-bala são uma anomalia entre as formigas, considerado um dos 10 animais mais venenosos do mundo. Certa vez, um entomologista foi mordido. Além da dor excruciante, o braço permaneceu imóvel por várias horas. As corujas possuem visão noturna e audição excepcional. As enguias elétricas possuem a capacidade inata de liberar eletricidade de alta voltagem. As formigas-bala também devem ser capazes de interagir com outras. Assim como as formigas, elas possuem um talento natural para a força. A boa sorte também pode trazer grande poder, força da mordida e capacidade de picar. Em seguida, preciso considerar as capacidades defensivas. Caso contrário, não importa quão fortes sejam suas outras habilidades. Se as defesas do corpo estiverem muito fracas após a transformação em besta, eles ainda são facilmente caçados por outros, ou ser devorado por essas feras evoluídas, já que eles já renasceram. Então eu tenho que me transformar em alguém que não tem nada. Somente um guerreiro completo, sem quaisquer fraquezas, pode ter sucesso. Qual alimento de origem animal é o melhor para a defesa? Crocodilo, pangolim ou uma tartaruga? Eu vi alguém que comeu carne de crocodilo antes de se transformar em uma fera. Então surgiu a criatura transformada em besta, com pele semelhante à de um crocodilo. O adversário não é apenas poderoso. A força da mordida e a capacidade de defesa dele são tão anormais quanto as de um crocodilo. Para garantir que nada dê errado, ou pergunte aos homens bonitos e às mulheres bonitas em frente à tela. O animal com a defesa mais forte é o tatu. Porque os tatus têm uma carapaça muito dura. Alguém testou uma vez. Descobriu-se que as balas que atingiam a carapaça do tatu ricocheteavam. Não se tratava do poder de uma bala comum, mas os tatus são animais em perigo de extinção. Além disso, tatus não são encontrados na China. Portanto, decidi ignorá-lo completamente. Meus olhos brilharam naquele momento. Pensei em uma defesa que foi incrível. Criaturas com vitalidade incrível. Então, se você comer tardígrados, será que também poderei obter as habilidades dos tardígrados? Essa habilidade de talento que desafia os céus. Se você puder, antes que o desastre da transformação em besta acontecesse, como um par de tardígrados, então não seríamos invencíveis? Você deveria saber. Os tardígrados são conhecidos como criaturas que só morrem quando o sol explodir. São criaturas que não morrem. Eles podem tolerar muitas espécies, ambientes extremos que muitas outras espécies não suportariam. Por exemplo, sendo fervido, esmagado, congelado, lançado ao espaço sideral. Todos eles podem continuar a sobreviver, mesmo ao se deparar com uma explosão nuclear, contanto que não esteja no epicentro de uma explosão nuclear. Mesmo diante de uma radiação nuclear extremamente forte, eles também podem ser completamente imunes. E, mais importante ainda, os tardígrados estão distribuídos por todo o mundo. Nos sedimentos de água doce, solo úmido e musgos, podem ser encontrados em películas de água. Portanto, se você comer tardígrados antes que o desastre da transformação em fera aconteça, também pode conferir as habilidades inatas dos tardígrados. Os tardígrados são definitivamente os mais fáceis de obter. É também o ingrediente de transformação em fera mais poderoso que existe. Mas eis o problema. Os tardígrados não morrem fervendo. Sobrevivível no espaço sideral. Como faço para matá-los? Cozinhos. Você pode encontrar muitas informações relacionadas online. As informações de divulgação científica mais confiáveis e precisas são as seguintes. Os tardígrados são completamente transparentes.
As pegadas estão espalhadas por quase todo o mundo. Quando o ambiente de vida se deteriora, o corpo então encolhe, assumindo uma forma cilíndrica, e desidrata-se automaticamente, entrando em um estado de criptobiose para suportar. Hahn, da Universidade de Freiburg, certa vez colocou tardígrados em locais separados, 150 graus Celsius e menos 200 graus Celsius, em um ambiente de Celsius. Em seguida, deixe em temperatura ambiente. Os ursos de água recebem água. Então descobriram que os tardígrados haviam milagrosamente revivido. 5.700 Gray de radiação. A radiação da bomba atômica não conseguiu matá-lo. Pressão de 600 m para a pressão da água mais profunda da Fossa das Marianas. Nem mesmo 6 vezes a pressão conseguiu esmagá-lo. No entanto, os tardígrados são esterilizados pela luz ultravioleta. A exposição à luz por 15 minutos pode ser fatal. A maioria morrerá em 24 horas. Além do mais, vapor em alta temperatura ou chamas abertas podem destruí-lo. Após obter essa informação, agi imediatamente. Ainda faltam 3 dias. Desafiar o destino. Temos que correr contra o tempo. Prepare uma refeição perfeita para sua transformação em fera. Primeiro, é necessário preparar um microscópio capaz de detectar tardígrados e lâmpadas ultravioletas germicidas que podem matar tardígrados. Embora o vapor em alta temperatura e a torrefação em chama aberta também pode matar tardígrados cozidos. Mas esse processo deveria ser fácil. Você vai perder o rastro dos tardígrados. Portanto, decidi usar a esterilização. Lâmpadas ultravioleta matam tardígrados. Em seguida, recolha os cadáveres dos tardígrados. Beba com a bebida. Quanto aos microscópios, é só pegar um emprestado da escola. De qualquer forma, em poucos dias vai virar um monte de lixo. Lâmpada germicida UV. Isso não é caro. Você pode comprá-la em muitos shoppings. A cidade está rodeada por terras agrícolas e bosques. Os tardígrados são frequentemente encontrados em musgos. Em líquens, eu contornei as terras agrícolas. Entrar na floresta para coletar musgo e líquen. Tomara que haja muitos tardígrados lá dentro. Assim como ele colecionou muito musgo e líquen. De repente, uma salamandra com cerca de 10 centímetros de comprimento rastejou pela estrada à frente. Espere! Lembro-me que esta coisa parece ter uma capacidade de autocura que é praticamente imortal. Não sou bom em pensar. Por que você não pergunta para os homens bonitos e as mulheres bonitas online? As salamandras possuem grande vitalidade e capacidade de se curar. Portanto, os membros podem se regenerar. E mesmo que o coração tenha ido embora, eles não vão morrer. Então um novo coração cresce de volta. Fiquei bastante empolgado depois de assistir a incrível resiliência dos tardígrados. Some a isso as incríveis habilidades regenerativas da salamandra. Se ambos pudessem ser aplicados a mim, isso não me tornaria verdadeiramente invencível? Rapidamente reuni todos os itens necessários. Vou levar essa salamandra para casa e criá-la. Então, peguei minha motocicleta e fui até a cidade do condado. Compre lâmpadas germicidas UV no shopping. Aproveite e compre também um conjunto de roupas bem elásticas. Assim, as roupas não rasgarão quando a transformação em fera acontecer. Antes disso, eu já utilizei plataformas de vídeos curtos. Entrei em contato com vários influenciadores online. Se todos eles puderem responder, e se estiverem dispostos a negociar e cooperar, então poderei preparar corujas, enguias elétricas americanas, formigas-bala e assim por diante. Após lidar com essas questões, quando nos demos conta, já era noite. Fiz uma refeição agradável ao ar livre. Então, antes de escurecer, vá até a escola para pegar um microscópio emprestado. Também peguei alguns beckers e garrafas de medida. Materiais experimentais, como tubos. De acordo com fontes online, ele enrolou um grande pedaço de musgo e o colocou em um prato limpo. Em seguida, umedeça com água. O ideal é mantê-lo úmido por mais de 24 horas. Mas eu não quero esperar tanto tempo. Então, depois de esperar um instante, comecei a espremer o musgo. Em seguida, as gotas de água espremidas são depositadas na lâmina de vidro. Examinado com um microscópio. Será que minha sorte simplesmente explodiu depois que renasci? Encontrei um na minha primeira tentativa. Tardígrado com 0,1 mm de comprimento. Sem microscópio. A olho nu, realmente não dá para notar. Os tardígrados são muito pequenos. Para garantir a segurança, preciso preparar pelo menos algumas centenas. Passaram-se 3 horas. Meus olhos estão cansados de tanto olhar para isso. Foram encontrados apenas 12 tardígrados. É possível que esses musgos tenham tido pouco tempo para se umedecerem com o solo. Portanto, muitos tardígrados não conseguiram ser expelidos juntamente com a água. Assim que for confirmado que esse método consegue encontrar tardígrados, tudo bem. Temos mais 3 dias para nos prepararmos. Não posso passar a maior parte do meu tempo em... Ainda não está claro se os tardígrados conseguem alcançar o efeito de transformação em fera.
Quando peguei meu telefone para verificar, a blogueira de animais respondeu à minha mensagem privada. Ele é um blogueiro bastante conhecido, conquistando centenas de milhares de seguidores através da campanha Guerra das Formigas. Depois de ganhar algum dinheiro, em seguida, começaram a criar mais variedades de insetos. A cena muda para o dia seguinte. A primeira coisa que fiz ao acordar foi verificar. A salamandra que eu peguei ontem está morta? Se morto, então precisamos eliminá-lo rapidamente e congelá-lo na geladeira. A aula de culinária acontecerá no dia 1º. Felizmente, a salamandra ainda estava viva, e seu estado mental é bastante bom. Em seguida, é agendado o horário da reunião com o vendedor. Logo chegamos à sua base de criação. O que se vê são tanques de vidro de vários tamanhos. O tanque está cheio de todos os tipos de insetos. Encontrei formigas-bala no canto. Uma noite se passou. Várias outras formigas-bala morreram. Zouzimin sentiu pena dele. Isso tudo é troco. Ele usou pinças com grande dificuldade. Recolha as formigas-bala mortas. Armazene em garrafas de vidro. Você guardou todas as formigas-bala mortas em vez de jogá-las fora? As formigas comuns são preguiçosas demais para se importar. Mas as formigas-bala não estão disponíveis na China. Você pode guardá-lo para fotos posadas ou como espécime. Ao ver isso, eu imediatamente disse que queria 50 formigas-bala. Você poderia me enviar alguns mortos? Zouzimin ficou estupefato. Tem certeza de que deseja comprar 50? Isso custa 20.000 yuans. Imediatamente peguei meu celular e transferi o dinheiro para ele. Tenho receio de que ele se arrependa disso. Fui precipitado. Eu deveria ter cotado um preço mais alto. Então eu vou te dar 50 formigas-bala. Então eu te enviarei 20 mortos. Formigas comuns podem ser vistas em todos os lugares. Zouzimin não era mesquinho. Só estou um pouco curioso para saber por que esse garoto quer matar alguém. Neste momento, fui surpreendido por duas coisas que pareciam duas peças. O besouro em forma de ferro foi atraído. Que tipo de besouro é esse? Também é importado? Isso mesmo. Besouro de ferro. Importado das Américas. Não disponível na China. Nunca ouvi falar desse tipo de inseto. Vamos esquecer isso. Um eco aleatório. É evidente que você não sabe nada sobre besouros. Este besouro de ferro é bastante famoso. É a espécie de besouro mais resistente do mundo. Mesmo se você pisar neles com força. Ou você poderia passar por cima delas com o carro e nada aconteceria. Porque o exoesqueleto do besouro de ferro é forte o suficiente. Ele pode suportar forças externas quase 40.000 vezes maiores que seu próprio peso. Em outras palavras, se fossem ampliados para corresponder às proporções de seus corpos. Portanto, são as criaturas mais defensivas de toda a natureza. A criatura de corpo mais resistente. Ouvindo a introdução de Zouzimin, meu olhar se voltou imediatamente para o besouro de ferro. Um desejo ganancioso surgiu. Não esperava vir aqui para comprar formigas-bala. Que surpresa inesperada! Aquelas duas bestas blindadas da minha vida passada eram invencíveis e podiam varrer tudo. Pensando bem, de repente, senti que as duas bestas blindadas parece um besouro de ferro ampliado milhares de vezes. Não pode ser mera coincidência, pode? Quando o desastre da transformação em besta aconteceu, exceto pelos humanos que comiam carne durante o dia, além da ocorrência do fenômeno de transformação em besta, animais e insetos também podem sofrer metamorfose, ou o fenômeno da mutação evolutiva. Por exemplo, tigres em zoológicos. Se eles tivessem acabado de comer frango bem antes da catástrofe da metamorfose bestial acontecer, então, durante o processo de transformação, eles se tornarão ainda mais poderosos. Transformem asas de frango. Tigre voador, capaz de voos breves. Se o tigre não comesse nenhuma carne naquele dia, então eles seriam como aqueles herbívoros. O fenômeno da mutação pura e da evolução emergiu. Geralmente se manifesta como a intensificação das habilidades inatas. O tamanho aumentou. O mesmo se aplica aos insetos. Até mesmo mosquitos comuns. O fenômeno da transformação em besta também pode ocorrer após a ocorrência do desastre da transformação em besta. Quanto mais fraco o indivíduo, maior ele se torna. Se for forte, crescerá centenas de vezes mais. A grande maioria dos casos se deve à fraqueza excessiva de seus corpos. Incapaz de suportar a enorme energia durante o processo de transformação em besta. Assim, ele morreu devido à explosão de seu corpo durante a transformação em besta. No entanto, pequenos animais como insetos, uma vez que a transformação em fera seja bem sucedida, isso se tornará extremamente poderoso. Será que se trata de uma besta blindada que nem mesmo os projéteis de tanques conseguem danificar? Será que evoluiu a partir desses dois besouros de ferro? Zouzimin disse que eles têm a defesa mais forte, o besouro de corpo mais resistente. Portanto, a maioria dos insetos não consegue suportar o processo de metamorfose. Isso pode não significar absolutamente nada para eles. Contive minha empolgação e surpresa.
silenciosamente, esses 2 besouros de ferro. Ingredientes incluídos na transformação em fera. Esses seus 2 besouros de ferro devem ter sido caros, não é? Não os subestime só porque são pequenas coisas que eu guardo. Na verdade, muitos deles custam vários milhares ou até dezenas de milhares. Ao ouvir isso, eu soube que aquele garoto queria matar alguém. Mas eu não vou pular no buraco. Após minha negociação, finalmente, comprei 2 por 20.000 yuans. Agora só me sobrou pouco mais de 10.000 no corpo todo. O próximo passo é usar esse dinheiro para comprar enguias elétricas americanas e corujas. Então perguntei a ele sobre a enguia elétrica americana. Então você veio à pessoa certa. Por acaso, conheço um amigo que cria enguias elétricas. Posso perguntar por você. Entre os amigos famosos da internet que ele conhece, existe mesmo um sujeito esquisito que gosta de criar enguias elétricas. Aquele cara era conhecido como matador de enguias elétricas. As enguias elétricas que eu compro nunca duram muito tempo. Você será torturado até a morte. Há apenas 2 dias, a outra parte comprou uma enguia elétrica americana. E neste momento, esta enguia elétrica americana está em péssimo estado. Receio que morra em mais 2 dias. Quando a outra parte ouviu que alguém era estúpido e rico, a rica segunda geração quer comprar enguias elétricas americanas. Então, seu amigo respondeu imediatamente a mensagem. Zhou Zimin digitou uma pergunta. Então, olhei o preço que meu amigo havia mencionado. Ele pensou consigo mesmo, meros 5.000 yuans? Quem ele pensa que está subestimando? Então ele dobrou o valor diretamente, com a intenção de obter a margem de lucro de um intermediário. Já que fui eu quem os apresentou, vou te dar pelo menos 10.000. Se você realmente deseja comprar, posso te levar lá mais tarde. Eu estava prestes a gravar um vídeo com ele. Não tive tempo devido à agenda apertada. Eles negociaram com eles. Ele concordou imediatamente. Zhou Zimin riu secretamente de mim, pensando que eu era um herdeiro rico e tolo de segunda geração. Mas, no fundo, eu estava rindo de Zhou Zimin. Mesmo que você ganhe muito dinheiro com ele, esse dinheiro simplesmente se tornará números inúteis no futuro. Papel inútil. Como diz o ditado, os outros riem de mim por ser muito esbanjador. Rio daqueles que não conseguem enxergar através de tudo isso. Chegamos à casa do amigo dele muito rapidamente, olhando para a enguia elétrica quase morta e quase imóvel no tanque. Após confirmar que se tratava da enguia elétrica americana que eu queria, transfira 10.000 yuans diretamente para outra parte. Embale-o. É melhor você devolvê-lo e enxaguá-lo com água morna o mais rápido possível. Em seguida, administre oxigênio. Caso contrário, podem morrer se ficarem sufocados por muito tempo. Multar. Se você morrer, adicionaremos mais pratos esta noite. Acabei de ouvir dizer que a carne das enguias elétricas americanas é deliciosa. Não sei se é verdade ou não. Ao ouvirem isso, os dois ficaram sem palavras. Inicialmente, os dois temiam que a enguia elétrica morresse no meio do caminho. Então Qin Shou quis devolver a mercadoria e receber o reembolso. Mas agora, ao ouvir Qin Shou proferir palavras tão desumanas, eles ficaram completamente aliviados. Eles até se arrependeram de ter oferecido um preço tão baixo. Por falar nisso, você conhece alguém que cria corujas? Ambos balançaram a cabeça negativamente. Corujas criadas artificialmente. Geralmente você pode comprá-los em lojas de animais. Esqueça os selvagens. Comprar, vender ou capturar animais é ilegal. Agora que chegamos à capital da província, então, posso muito bem tentar a minha sorte no mercado de animais de estimação daqui. Veja se alguém vende corujas. Embora a reprodução artificial não seja tão eficaz quanto a reprodução em ambiente natural, mas possui visão noturna e audição muito potentes. E eu devo me transformar em uma fera. Só então você poderá obter visão noturna. Caso contrário, a escuridão se tornará domínio dos animais noturnos. Animais sem visão noturna. Os humanos só podem se esconder. Eu nem consigo dormir bem à noite. Mas encontrar uma transformação bem-sucedida em fera. Insetos venenosos ou mosquitos cujo tamanho e habilidade são aumentados dezenas de vezes. Todos eles poderiam perder a vida. É por isso que meus ingredientes de transformação animal. O primeiro motivo é a coruja. No fim, a sorte estava do lado deles. Gastei 3.000 yuans. Comprei uma coruja bonita no mercado de animais de estimação. Agora tenho todos os ingredientes para a transformação em fera que eu queria. Agora você pode voltar e procurar mais tardígrados sem se preocupar. Quando cheguei em casa, descobri que a enguia elétrica americana havia morrido. Impossível se mover. Pobre enguia elétrica. Siga-me para um dia de riqueza e luxo. Eles morreram na estrada antes de poderem desfrutar dela. Coloque as formigas e os besouros de ferro. Fui imediatamente para a cozinha, afiei minha faca e matei a enguia elétrica. Em seguida, a carne foi congelada na geladeira. Cozinhe e coma antes que o desastre monstruoso aconteça. Mas agora há outro problema que me incomoda há muito tempo.
O motivo é que isso está relacionado aos animais que são consumidos durante o dia. É muito provável que seja por causa do que você comeu. Os pedaços de carne animal não foram totalmente digeridos. Então, os pedaços de carne animal estavam dentro de seus estômagos. Eles também serão afetados por esse desastre de transformação em fera. Isso gera uma reação de energia de transformação bestial. Portanto, a energia desses pedaços de carne animal. A reação leva à mutação humana. A chamada transformação em besta. Incorpora também as características físicas de animais comestíveis. Eles adquiriram as habilidades inatas dos animais comestíveis. Claro, para muitas pessoas isso não passa de especulação. A verdade exata por trás da transformação em fera é desconhecida. O dia 31 chegou rapidamente. Terminei este trabalho exaustivo de procurar tardígrados, para garantir que não haja barriga no dia da transformação na besta. Outras carnes animais não digeridas. Comi comida vegetariana por 2 dias consecutivos. Atualmente, resta um saldo de 6.000. Esse dinheiro não terá mais utilidade depois de amanhã. Vamos sair e gastar algum dinheiro. Já que está por lá, aproveite para dar uma olhada na ferraria da cidade. Você possui uma arma adequada? Uma faca comum quebra após apenas alguns golpes em combate. Se dominarmos as habilidades inatas das formigas, então, o machado gigante e o martelo gigante são as armas mais adequadas para mim. Visitei várias lojas na cidade que vendem serras de arco e ferramentas agrícolas. O maior machado e martelo pesavam apenas 1 dúzia de quilos. Não existem maiores. Mas, a contragosto, comprei uma marreta de 8 quilos. Isso é o que os trabalhadores usam especificamente para quebrar paredes e demolir paredes. Nos estágios iniciais do desastre da transformação bestial, o protagonista enfrenta tanto transformers bestiais comuns quanto bestas alienígenas. Também pode desempenhar um papel. Depois comprei mais alguns no mercado. Vários quilos de carne de crocodilo e chocolate. São muito úteis. Finalmente, comprei um relógio mecânico. Quando a energia da rede acaba, as vantagens dos relógios mecânicos ou de bolso tornar-se-ão então evidentes. Caso contrário, as pessoas só conseguiriam distinguir entre o dia e a noite. É impossível determinar o horário exato. Ao retornar para casa, recolhi os tardígrados que havia matado. Coloque em um recipiente pequeno. Em seguida, as formigas comuns foram assadas e esmagadas. Em seguida, derreta o chocolate. Fiz dezenas de grãos de chocolate em formato de formiga. Quanto aos 5 quilos de carne de crocodilo que já haviam sido moídos, transformei-as em almôndegas. Dê para minha querida professora da turma. E jantar com meus colegas de classe com quem tenho proximidade. Quanto a saber se os outros estão vivos ou mortos, não me interessa. Não quero ser um salvador nem nada do tipo. Porque eu sei no meu coração. Mesmo que você diga a todos que amanhã é o fim do mundo, ninguém vai acreditar em mim. Então, sou preguiçoso demais para perder tempo. Desperdiçar emoções com esse tipo de coisa. Só a Virgem Maria estaria disposta a fazer isso. A cena então muda para 1º de setembro. Eu não fui à escola para me matricular. Acordei às 9 horas. A professora da turma ligou várias vezes, mas eu não atendi. Então, enviei-lhe uma mensagem perguntando por que ele não tinha vindo à escola. Eles até me perguntaram se era a noite do dia 28. Um microscópio foi retirado do laboratório da escola. Parece que a escola me encontrou. Então o professor da turma me interrompeu. Então, relatei tudo à minha professora da turma. Imediatamente, ouviu-se a voz preocupada de uma mulher pelo telefone. O que você tem? Você encontrou alguma dificuldade? Eu sorri e respondi, não. Minha professora da turma achava que eu estava com algum tipo de problema. Ele só se infiltrava numa escola para roubar um microscópio se estivesse sem dinheiro. Mas ela acreditava firmemente que eu não era esse tipo de aluno ruim. É impossível alguém roubar simplesmente por estar sem dinheiro. Portanto, depois que ela se acalmou, eles deduziram que eu guardava algum segredo inconfessável. Entrar sorrateiramente na escola e levar o microscópio. Então ela impediu o diretor de chamar a polícia. Ele assumiu a responsabilidade e os prejuízos. Eu só queria realizar uma experiência. Então, pulei o muro para pegar emprestado o microscópio e outros equipamentos. Aí pensou em devolver depois que as aulas começassem. Mais tarde, decidi abandonar a escola. Não foi devolvido imediatamente. Então, a professora da turma tentou rapidamente me dissuadir e disse-me para perseverar. Afinal, só falta um semestre para o vestibular. Isso me faz lembrar da minha professora da turma. A aparência cômica após a transformação em besta. O que se seguiu foi uma cena comovente e sangrenta. Após o desastre da transformação em besta da vida anterior, o professor da turma é como muitos outros alunos. Eles se tornaram todos como o Pixie de Jornada ao Oeste. Subitamente, a pele engrossou, cabeça gorda e orelhas grandes. Mesmo que ele próprio tivesse se transformado em uma besta tão feia quanto Pixie, Juba G, ela continuava sendo tão gentil e paciente ao me consolar. Os estudantes,
cujas criaturas também se tornaram excepcionalmente feias e bizarras. Eles se depararam com uma besta gigante semelhante a um cachorro. Então ela ficou em frente aos alunos. Todos eles foram mortos por aquele javali. Recordando o processo sangrento de como ele foi despedaçado e morto, não pude deixar de dizer: não como um único pedaço de carne de porco hoje. Essa é a maior ajuda que posso receber. A professora da turma parecia confusa. O que isso tem a ver com o fato de eu comer ou não carne de porco? Então eu disse: vou almoçar com alguns amigos próximos. Tenho um jantar de despedida com seus colegas de classe. Acabei de informar Zalbin e os outros. Então você também deveria vir. Esta pode ser a última vez que nos encontramos. Empacotei a comida e coloquei na minha mochila. Traga aquele martelo grande. Pilotando uma motocicleta em direção à escola secundária do condado. Chefe, 7 porções de cabeças de coelho estufadas. Além da cabeça de coelho, eu também pedi legumes e arroz. Quanto às outras carnes, esqueça-as. Teoricamente, a mutação também pode conceder habilidades inatas ao coelho, adquirindo assim a capacidade de visão noturna, e velocidade de reação e capacidade atlética. Pode ser tão ágil quanto um coelho. O principal problema é que a carne servida fora de casa é geralmente de aves. Galinhas, patos e porcos são os animais mais fracos. Se você comeu frango, pato ou porco antes de se transformar em uma besta, após se transformar em uma besta, a pessoa só pode se tornar um transformador de besta fraco, transformador de besta pato fraco e transformador de besta porco fraco. E em todo o país, quase metade dos humanos se transformou em feras. Todos eles são parentes de galinhas, patos e porcos. Em segundo lugar, vêm os relacionados a bois e ovelhas. Neste momento, passos e vozes de várias pessoas podiam ser ouvidos do lado de fora. Entraram 4 homens e 2 mulheres. Eles começaram imediatamente a fazer perguntas todos ao mesmo tempo. Um show. E aí, amigo? O que está acontecendo? Por que ele abandonou a escola de repente? Não expliquei muita coisa. A partir de agora, terei o meu próprio caminho para escolher. Pessoal, parem de tentar me persuadir. Simplesmente façam uma refeição agradável comigo. Então eles me acompanharam até a saída. Desejem-me uma viagem segura. Subitamente, todos ficaram em silêncio. A professora da turma franziu ligeiramente a testa. Não havia mais nenhuma intenção de persuadir Kim Shou. Tudo bem, tudo bem. Não é uma questão de vida ou morte. Nunca mais nos veremos. Então não deixe o ambiente tão triste. Vamos começar a comer. Essas almôndegas de peixe foram feitas em casa e trazidas de lá. Experimente e veja se o sabor é bom. A meu convite, todos começaram a comer. Comecei a comer almôndegas de crocodilo fritas. Breve. O dono trouxe 7 porções de cabeças de coelho estufadas, cada uma consistindo em uma peça inteira. Zhang Yunzong e os outros aceitariam comer cabeças de coelho, mas a professora da turma, Liu Hu, e 2 alunas. Sou um pouco resistente. Os coelhinhos são tão fofos. Como você pode comê-los? Como resultado da minha chantagem moral, eles só puderam experimentar o sabor da cabeça de coelho assada. Depois, que cheiro bom! Os coelhinhos são tão fofos. Como é possível comer apenas cabeças de coelho? Corpo de coelho. Essa refeição teve uma boa relação custo-benefício. Refeição de transformação bestial de nível extremamente alto. Peguei 7 sacos de chocolates e distribuí para eles. Em seguida, ocorreu o desastre da transformação em fera. Então todos eles serão capazes de se proteger. 3 horas da tarde. O momento imediatamente anterior ao desastre da transformação em besta ocorreu às 5 da tarde. Isso significa que restam apenas 2 horas. Podemos começar agora. Tirei-o da minha mochila. Refeições cuidadosamente embaladas para a transformação de animais. Decidi comer o besouro de ferro primeiro. Engoli os 2 besouros de ferro aos poucos. Então, dê um gole. Deixe a Coca-Cola, impregnada com os cadáveres de mais de 200 tardígrados, descansar um pouco. Então eles começaram a comer. Uma coruja inteira cozida com ginseng americano. A coruja inteira era sólida. O esqueleto e o bico não são comestíveis. Outras partes comestíveis e que podem ser engolidas. Não desperdicei nada. Porque eu especulo que após a transformação em besta, quão fortes são os talentos animais adquiridos? Depende de quantos pedaços de carne do animal são consumidos. Então eu acho que o melhor é comer um inteiro. Assim, após a metamorfose bestial, talvez eu consiga obter uma habilidade inata quase completa. Depois de beber uma tigela inteira de sopa de ginseng de águia um pouco amarga. Em seguida, comecei a comer a salamandra empanada, frita até ficar dourada dos 2 lados. Por último, a formiga-bala e a enguia elétrica americana, sem mastigar, como se fosse um remédio. Um gole de cada vez, essa cola de tardígrado descia pela garganta. Esta refeição de metamorfose bestial era ainda mais sombria do que a culinária obscura. Eu realmente comi por 1 hora inteira.
Já são 4 horas. A catástrofe da metamorfose bestial vai acontecer em 1 hora. O quarto que eu aluguei tem vista para o pôr do sol, quando o sol poente e a lua no céu, de repente, se tornaram de um vermelho sangue, quando o céu também ficou vermelho. Isso significava que a catástrofe da metamorfose bestial estava prestes a começar. Na vida passada, ninguém sabia como essa metamorfose bestial desastrosa aconteceu, mas muitas pessoas especulam que deve ter sido causado pelo sol, porque a partir desse dia, o sol se tornou. As pessoas só podiam ver o pôr do sol especialmente bonito esta noite, sem perceber o aviso apocalíptico contido nele. De repente, minha barriga começou a doer levemente. Começou? Eu me encolhi na cama de dor. Minha barriga estava doendo cada vez mais, como se houvesse inúmeras facas cortando meu estômago e intestinos. Agora já não sinto mais a dor na barriga, porque agora meu corpo todo, de dentro para fora, está sentindo uma dor dilacerante. Minhas costas estão doendo e coçando, como se algo estivesse prestes a sair. Na vida passada, a metamorfose bestial, embora dolorosa, ainda conseguia manter a consciência e suportar. Mas a intensidade da dor desta vez na metamorfose bestial é exagerada. Exagerado a ponto de começar a me preocupar se eu iria morrer subitamente. Eu não sinto mais dor. A consciência de repente caiu em um abismo de escuridão. Ele sentiu como se estivesse morto, mas não estava completamente morto. Enquanto isso, o mundo inteiro experimentou a metamorfose bestial. As pessoas tiveram reações semelhantes. Neste momento, toda a escola estava em alvoroço. Todos os professores e alunos se entreolharam. A professora responsável Liu Hu não comeu carne de porco hoje. Ela não se transformou mais como o Jubaji, mas se transformou em uma coelhinha. As orelhas de repente ficaram peludas, e ficaram tão longas quanto as orelhas de um coelho. As características faciais basicamente permaneceram as mesmas, mas os dentes ficaram muito mais afiados, especialmente aquelas duas presas. Ficaram tão afiadas quanto os dentes de um crocodilo. É evidente que o resultado da metamorfose bestial dele estava relacionado a ter comido cabeça de coelho ao molho. Eu, cuja aparência não mostrava nenhum sinal de transformação após a metamorfose bestial, estava deitado imóvel na cama. Parece que perdi os sinais vitais. Pode ser porque durante a metamorfose bestial perdi muito sangue e suor. Neste momento, estou seco e murcha como se estivesse desidratado. Eu já não respiro mais. Meu coração também parou de bater. Do ponto de vista médico, eu claramente me tornei um cadáver que perdeu os sinais vitais. Durante a metamorfose bestial, alguém enlouqueceu e acidentalmente incendiou o hotel. O sistema de combate a incêndio do hotel foi acionado automaticamente. Os dispositivos de proteção contra incêndio do corredor e do teto do quarto começaram a jorrar água. Nesse momento, eu claramente perdi os sinais vitais, e meu corpo estava tão seco como se estivesse gravemente desidratado, e quando fui molhado pela água, minha pele começou a absorver a água, e então meu coração voltou a bater. A habilidade de criptobiose única dos tardígrados, neste momento, se manifestou em mim. A primeira coisa que fiz ao acordar da cama foi procurar comida, porque durante o processo de metamorfose bestial meu corpo teve toda a energia completamente esgotada. Felizmente, eu preparei chocolate especificamente para repor a energia durante o processo de metamorfose bestial. Então, comecei a devorar. Mas, depois de comer 3 latas de chocolate, ainda sentia uma fome enorme. Ao mesmo tempo, também sentia uma sede intensa. A água mineral do quarto não era suficiente nem para saciar a minha sede. Eu arrastei meu corpo faminto, sedento e cansado, em direção ao banheiro lentamente. Então, bebi água desesperadamente da torneira da pia. Meu corpo, por ter reposto um pouco de chocolate e água, começou a apresentar mudanças visíveis após a metamorfose bestial. Olhando para mim mesmo no espelho, minha aparência e pele não mostravam nenhum sinal de metamorfose bestial, mas meus olhos claramente já haviam sofrido a metamorfose bestial. Pupilas negras como laca, com uma íris dourada, eram afiados e dominantes como os olhos de uma águia, além de confirmar que a visão dos olhos e a audição dos ouvidos, após sinais claros de metamorfose bestial. Apertei a borda de aço inoxidável da moldura da porta até amassá-la. O vidro temperado dentro estourou instantaneamente. Parece que a habilidade inata da formiga-bala também teve efeito sobre mim, mas porque meu corpo apresentou sinais de metamorfose bestial, e a mudança de habilidades que isso trouxe? Mas, exceto pelos olhos, não há nenhum sinal de metamorfose bestial em outras partes do corpo. Será que é porque eu desmaiei? A metamorfose bestial do corpo foi interrompida. Então a superfície do corpo não completou a metamorfose bestial, mas dentro de mim, já se fundiu e adquiriu a habilidade de metamorfose bestial. Neste momento, posso afirmar que a habilidade do coruja se fundiu com a habilidade inata da cadeira de formiga-bala.
já foi adquirida. A probabilidade de que a habilidade do tardígrado também tenha sido bem sucedida é alta. O estado de morte aparente que tive há pouco é a prova disso. Agora só restam a enguia elétrica americana, o besouro de ferro e a salamandra. Estou tentando mover e estimular os músculos do meu braço, mas os músculos não apresentaram eletricidade. Não sei se é porque o método está errado, ou se não consegui fundir e obter a habilidade de descarga da enguia elétrica. Quanto ao besouro de ferro, sendo a variedade de besouro com o esqueleto mais duro e a melhor defesa, se durante o processo de metamorfose bestial eu conseguir fundir, obter a habilidade inata do besouro de ferro, então, teoricamente, o esqueleto dentro dele também deveria ter completado a metamorfose bestial. Devo testar isso? Se o esqueleto do corpo realmente já estiver como o do besouro de ferro, tão poderoso, então, se eu desferir um golpe, o esqueleto do corpo não deve ter problema algum. Mas pensando bem, melhor deixar para lá, para evitar qualquer acidente, e acabar me deixando incapacitado. Mas posso testar se o corpo tem a habilidade de regeneração da salamandra. Eu peguei do chão um pedaço de vidro temperado que acabei de estourar com as mãos, tentando cortar meu braço esquerdo para fazer o teste. Mas os fragmentos de vidro não conseguem de jeito nenhum cortar a pele do meu braço esquerdo. Isso me deixou tanto surpreso quanto animado. Na refeição de metamorfose bestial cuidadosamente preparada, apenas o besouro de ferro possui a habilidade inata de defesa externa. Então, isso não prova que eu também tive sucesso? Obtive a habilidade inata do besouro de ferro. Zouzimen já disse que o exoesqueleto do besouro de ferro é tão forte que pode suportar forças externas quase 40.000 vezes o seu próprio peso. Se aumentássemos de acordo com a proporção do seu corpo, então eles seriam os seres mais fortes em defesa de todo o reino natural. Os seres com o corpo mais duro. Eu já obtive a habilidade inata da formiga-bala. Então minha força de mordida deve ser tão forte quanto a da formiga-bala. Então eu levantei minha mão esquerda e me mordi. Agora eu senti a dor. Agora eu não apenas tenho uma força de mordida assustadora. Os dentes também estão muito mais duros do que antes. Mordeu diretamente a pele do meu braço esquerdo. Instantaneamente, o sangue começou a jorrar. Mas, graças à habilidade inata da salamandra, logo se curou. No momento, só a habilidade inata da enguia elétrica não foi testada. A habilidade inata ainda não foi testada. Só posso procurar outro momento para testar. De repente, um som de explosão ecoou pelo hotel. Uma fumaça densa imediatamente começou a entrar pela ventilação. Uma sensação ruim surgiu em meu coração. Quando cheguei na porta do elevador, este lugar já havia sido consumido pelas chamas. Droga! Com a condição do meu corpo agora, pular do 12º andar. Será que eu morreria? Por que não consegui obter as asas da coruja? Ou as asas do besouro de ferro? Enquanto eu xingava mentalmente, a escápula nas minhas costas parecia ter recebido uma ordem. De repente, saiu com força. Eu, que senti isso, fiquei paralisado. Em seguida, corri animado em direção à janela. Depois, arranquei 2 janelas com as mãos. Nesse momento, um som de voxos ao redor começou a ocorrer uma combustão explosiva. No instante em que fui consumido pela fumaça e pelo fogo, saltei corajosamente. Saltei do 12º andar. Então, com um voxos, minhas costas, surpreendentemente, ganharam um par, com uma envergadura que ultrapassava 3 metros. As penas apresentavam um brilho prateado e negro. Eram asas forjadas como aço. Do lado de fora, um grupo de humanos metamorfoseados observava o incêndio. Ao ver isso, todos ficaram surpresos e invejosos. Essa pessoa, de fato, ganhou asas. E ainda começou a voar. As ruas estavam cheias de humanos metamorfoseados confusos e inquietos. Algumas pessoas estavam observando o incêndio no hotel. Do lado de fora, tudo estava uma confusão. Quando voltei ao chão, de repente, lembrei por que não estava normal. Esta é a metamorfose bestial suprema que ouvi falar na vida passada. Posso controlar minha forma através da mente. Acabei de me transformar em meio humano em um instante. Meu corpo desenvolveu um par de asas enormes como as de uma besta. Eu preciso repor energia rapidamente. A energia do meu corpo já era pouca. Com o surgimento das asas, de repente, esvaziou meu corpo. Quando cheguei ao shopping, já estava uma bagunça. Assim que entrei, vi imediatamente um homem com uma cabeça grande e orelhas largas. Claramente, ele se transformou em Jubaji depois de comer carne de porco. Ele segurava um pato assado em uma mão. Por que todos estão se tornando como monstros? Mas você ainda parece uma pessoa normal. Mas eu não liguei e apenas sentei ao lado comendo. Então, por inveja e descontentamento com este rosto bonito, o homem com a cabeça de porco veio direto roubar meu pato assado. Todos estão se tornando algo que não são. Nem humanos, nem fantasmas. Neste momento, mesmo que eu bata ou até mate alguém, não haverá problema.
De repente, o homem com cabeça de porco sentiu uma dor aguda no estômago. Em seguida, ele foi arremessado a vários metros de distância. Ele caiu pesadamente no chão. Não é à toa que é a habilidade inata da formiga. Agora, com essa fraqueza, eu ainda consigo chutar um porco gordo de pelo menos 200 quilos, a vários metros de distância. Seu idiota! O homem com cabeça de porco se levantou, segurando a barriga. Ainda bem que, após a metamorfose bestial, minha pele é grossa e a carne é dura. Caso contrário, mesmo que eu não o mate com esse chute, eu sentiria a violência que ele exala. E seu olhar hostil? Parece que esse cara está com intenção de matar. Sendo assim, é uma boa oportunidade para eu praticar. Assim que eu terminar de comer, poderei sentir a energia dos alimentos sendo digerida pelo estômago. E, assim, repor a pérola espiritual bestial que vem do meu Dantian. Eu novamente ativo a energia da pérola espiritual bestial, tentando entrar ativamente no estado de metamorfose bestial. O que se chama de metamorfose bestial suprema é poder fazer isso à vontade, controlar a energia da pérola espiritual bestial dentro do corpo. Em breve, a energia da pérola espiritual bestial se espalha por todo o corpo. Meu corpo começa a apresentar fenômenos de metamorfose bestial de dentro para fora. Então a pele se torna mais esticada e lisa. Assim como Ronjiwa. A pele da enguia elétrica é um pouco semelhante. Em seguida, 2 chifres negros serrilhados surgem lentamente na parte superior da cabeça, acima das orelhas. 2 chifres negros e serrilhados, assim como as patas do besouro de ferro. O homem-porco, que estava se levantando para me matar de raiva, de repente, ficou paralisado no lugar. Uma forte sensação de medo inexplicável surgiu em meu coração. Meu corpo começou a tremer incontrolavelmente. Fique tranquilo. Eu logo não vou te fazer sentir dor. É importante ser honesto. Já que disse que seria rápido, não deixarei a outra parte sentir dor. Então ele deve cumprir o que disse. Pegou o martelo e deu 2 batidas. Não sobrou nenhum resíduo. Aqueles que testemunharam tudo no shopping. Os metamorfos humanos ficaram paralisados de medo. Todos começaram a se afastar. Meu próximo objetivo é o zoológico. Lá tem o que eu preciso. Justo quando eu estava me preparando para partir, meu celular vibrou de repente. Era o professor da turma e o Zhang Yunzon. Como você está agora? Está tudo bem? Caramba! Todo mundo acabou de se transformar. Você também se transformou? Ah, show! Não disse uma palavra sobre estar morto. Responda logo, seu desgraçado. Eu ainda queria perguntar sobre o bolinho de peixe que você nos convidou para almoçar. Que tipo de bolinho de peixe era, afinal? Ao ver a mensagem, eu ri. Em seguida, informei a eles. Era bolinho de crocodilo. Zhang Yunzon ficou sem palavras. Agora, talvez não sejamos mais humanos. Mas você realmente é um cachorro, né? Depois, soube que todos eles tiveram boas metamorfoses. Mas o que me deixou curioso foi que os meninos se transformaram em crocodilos. As meninas se transformaram em coelhinhas. Não tive tempo de pensar muito. Primeiro, preciso garantir a oportunidade. Meu objetivo nesta jornada é o titã gigante que era um metamorfose em minha vida passada. Vida anterior. O tigre titã fez sua estreia e se tornou famoso. Começou a devastar o centro da cidade de forma frenética. Foi no 5º dia após a chegada da catástrofe da metamorfose bestial. Naquela época, o tigre titã já tinha cerca de 7 a 8 metros de comprimento. Quase tinha a altura de 2 andares. Se não fosse por armas de grande poder de destruição, apenas com combate corpo a corpo, não se poderia matar esse tipo de besta gigante. Os projéteis perfurantes que o atingiam apenas o faziam coçar. E essa situação era apenas a fase inicial após a chegada do apocalipse da metamorfose bestial. Podes imaginar que 1 ano depois, ou quantos humanos ainda poderiam sobreviver após vários anos. Na vida anterior, eu sabia que a maior besta descoberta em terra era uma criatura monstruosa, que já tinha mais de 30 metros de altura, tão alta quanto os monstros que o Ultraman enfrentava. Naquela época, o mundo entraria na era dos monstros gigantes, e a humanidade só poderia se tornar alimento para as bestas, até mesmo a extinção direta. O tigre pode evoluir para algo tão poderoso e anômalo em apenas alguns dias. Isso indica que, nas fases iniciais, certamente devorou bastante a pérola espiritual bestial dentro do corpo das criaturas anômalas. Agora é o momento de esmagá-lo no berço. Ao chegar ao zoológico, havia manchas de sangue por toda parte. Os animais lá dentro provavelmente foram comidos ou conseguiram escapar. Foi então que ouvi um fraco chamado. Através do som, imediatamente percebi que estava caído. O homem pedindo socorro em uma poça de sangue. Ele havia perdido um braço direito. Sua barriga parecia ter sido rasgada por uma besta. Mesmo que os melhores médicos do país viessem para salvá-lo, já seria tarde demais para salvá-lo. Após pronunciar as palavras tigre, ele parou de respirar. Eu caminhei rapidamente em direção ao interior.
Ao passar pelo recinto dos macacos, percebi que também estava ensanguentado. Era uma cena horrível. As mudanças nos macacos restantes também eram muito evidentes. O tamanho aumentou quase o dobro. Os dentes também ficaram muito mais afiados. Os macacos são animais onívoros. Normalmente, eles também pegam insetos, aranhas e formigas para comer. Parece que esse macaco com chifres comeu insetos antes da metamorfose bestial. Eu peguei um grande martelo e fiz um gesto de amizade internacional para eles. Sentindo minha provocação, o macaco imediatamente ficou furioso. Ele veio correndo em minha direção como um louco. Os macacos são animais que ficam facilmente irritados. Além disso, eles ficam presos no zoológico por anos, sendo observados pelos humanos. Isso faz com que eles tenham um profundo ressentimento contra os humanos. Ao ver esse macaco em metamorfose bestial correndo rapidamente em minha direção, eu fiquei um pouco nervoso. Esse macaco claramente ganhou características de um escaravelho após a metamorfose bestial. As patas duplas em sua cabeça são semelhantes às de um escaravelho, assim como as patas de um besouro comum. Eu me esquivei rapidamente do macaco que vinha voando. Quando pulou, arranhou com força suas garras. Ao mesmo tempo, a mão direita segurou o grande martelo com força e o balançou em direção ao corpo do macaco. O macaco que recebeu o golpe pesado apenas gritou de dor. Após cair, ele conseguiu rapidamente se virar. Suportando a dor intensa, continuou a me atacar. Parece que a pele dele também se tornou tão resistente quanto a de um besouro. Imediatamente, ativei a pérola espiritual bestial dentro de mim, liberando uma grande quantidade de energia da pérola espiritual bestial, aumentando a força da metamorfose bestial. O processo de metamorfose bestial afeta, de certa forma, a ação. Assim, fui atacado por um macaco que não seguia as regras de combate. Uma dor ardente surgiu nas costas. As garras poderosas daquele macaco, embora não tenham rompido minha defesa atual de carne e pele, mas deixaram algumas marcas nas minhas costas. Maldito macaco, você vai ver só. O macaco que atacou com sucesso, mas não conseguiu causar ferimentos fatais, parecia um pouco surpreso. Claramente não esperava que este corpo humano conseguisse suportar esse golpe. O macaco atacou novamente. Depois de desviar do ataque do macaco besouro, minha mão esquerda atacou rapidamente. Peguei no ar aquele rabo do macaco que ainda estava me atacando. O resultado é que sua força agora é muito forte, e eu simplesmente arranquei o rabo do macaco, aproveitando a brecha enquanto ele estava atordoado. Ataquei com um golpe pesado, e acertei a cabeça do macaco no ato, para você fazer um ataque surpresa. As 5 restantes bestas macacas começaram a entrar em pânico, e logo começaram a fugir em todas as direções. Sob a pressão da força absoluta, eu os derrubei um a um, sem dar a chance de fuga. Um golpe, um macaco morto. Dentro do corpo do macaco, eu retirei suas pérolas espirituais bestiais. Cada pérola espiritual bestial era como uma pílula de ouro. A pérola espiritual bestial é incrivelmente dura, mas derrete instantaneamente na boca. É rapidamente absorvida e fundida pela pérola espiritual bestial dentro do corpo. Todo o processo também apresenta sinais de metamorfose bestial, mas não será tão doloroso quanto a primeira metamorfose bestial. Ao contrário, há uma sensação de superação de limites, uma sensação agradável de evolução e aprimoramento. É que a base da cauda de repente coça muito. Eu fiquei surpreso por um momento. Pensei, não será que estou prestes a crescer uma cauda? Eu fiz força para contrair e segurar. Eu consigo sentir que a base da cauda está prestes a não aguentar mais. Ansiosa para nascer uma cauda. Só de pensar que a cauda é o ponto fraco mortal de Sengoku na Dragon Ball, eu usei todas as minhas forças para reprimir a força o fenômeno da metamorfose bestial na base da cauda. No final, eu suei muito de tanto segurar. Consegui impedir o nascimento da cauda. A seguir, eu preciso pensar em uma solução. É preciso aumentar um pouco a força mental. Caso contrário, a pérola espiritual bestial dentro do corpo continuará a se fundir e evoluir. A intensidade atual da força mental não consegue controlar a pérola espiritual bestial de jeito nenhum. Só pode deixar a energia ser liberada à vontade. Em seguida, fui em direção ao fundo do zoológico. Ouvi o som de 2 feras lutando não muito longe. Então vi a cena espetacular da luta entre o tamanduá e o tigre de penas. O tamanduá come dezenas de milhares de formigas todos os dias. Portanto, após a metamorfose bestial, o tamanduá certamente terá a habilidade inata da força das formigas. Com base na situação no local, o tamanduá está em desvantagem, e o tigre de penas também foi ferido pelo tamanduá. O tamanduá que obteve a habilidade inata da força das formigas tem uma força assustadora. Ele consegue até derrubar um tigre de penas que pesa mais de 1000 quilos. Agora vou apenas esperar para agir como o pescador que se beneficia da briga. Aproveitei a oportunidade quando o tamanduá se virou pesadamente. O tigre de penas começou a atacar.
O tamanduá parecia saber que não escaparia das garras do tigre. Então, ele estava esperando ser derrubado pelo tigre de penas, para ter uma chance de contra-atacar e matar com um golpe. Não esperava que o tigre de penas fosse morto pela língua do tamanduá. O tigre de penas morreu com a boca aberta, sem entender o que aconteceu. Aprendeu uma lição com aquele tamanduá. Então, eu rapidamente comecei a agir. Aproveitei que o tamanduá estava ferido e fraco para dar o golpe final. Senti passos se aproximando. O tamanduá ficou alarmado e imediatamente quis fugir. Nesse momento, liberei completamente a energia da pérola espiritual bestial dentro de mim. Entrei no estado de metamorfose bestial suprema. De repente, uma corrente elétrica percorreu meu corpo. Finalmente, dominei a habilidade inata da enguia elétrica da América do Sul. Essa voltagem parece muito intensa. Ao mesmo tempo, uma enorme negra asa prateada cresceu instantaneamente nas costas. O osso da cauda não conseguiu se conter desta vez. Uma cauda marrom cresceu. É evidente que devorou um besouro anteriormente. Isso foi causado pela pérola espiritual bestial do macaco. Eu sinto que vou me tornar invencível. Comecei a rir de empolgação. Exibi 4 afiados dentes bestiais. Com as asas batendo, decidi imitar a águia na caça. Voei no ar atacando o tamanduá com as patas. Aproveitando a agilidade do macaco, a velocidade de voo da águia, passei rapidamente rente ao topo da cabeça do tamanduá. Ao mesmo tempo, preparei-me para atacar. Meu pé direito, cheio de corrente elétrica de alta tensão, de repente, chutou a região do queixo e pescoço do tamanduá. Num instante, o tamanduá foi chutado a dezenas de metros de distância. Rolei no chão várias vezes antes de conseguir me levantar, embora os ossos dentro de mim já estivessem tão duros quanto o aço. Mas a defesa da carne não era tão absurda. Então, após essa chute, meu pé ficou inchado na hora. Felizmente, ganhei a habilidade de regeneração da salamandra. Ferimentos desse nível cicatrizam em poucos segundos. Mas o tamanduá não teve a mesma sorte. Aproveitei a vantagem e fui para cima, com as asas abertas e os pés impulsionando. Voei novamente em direção a ele. A marreta que segurava na mão direita estava envolta em alta tensão. Desci com força em direção à cabeça do tamanduá. Ouvi apenas um estrondo ensurdecedor. O tamanduá sofreu. Sua cabeça bateu com força no chão. Ao mesmo tempo, o cabo da marreta não suportou o impacto absurdo. Quebrou-se imediatamente. Sem alternativas, só pude levantar o punho direito. Bati 3 vezes no topo da cabeça do tamanduá. Com isso, o impacto poderia até matá-lo. Eu retirei as pérolas espirituais bestiais do tigre de penas e do tamanduá. Quanto aos pedaços de carne do tigre de penas, estou preparando um hot pot para o jantar. Neste momento, o céu já estava bem escuro. Mas eu, que já tinha habilidade de visão noturna, não estava nem um pouco preocupado. Porque a próxima noite escura e ventosa é o meu território. Nesse momento, o cheiro de carne grelhada e as chamas pareciam atrair algum animal para perto. Ao olhar para trás, vi 3 criaturas de tamanho comparável ao lobo bestial do tigre siberiano. Eles estavam me observando atentamente. Ao ver que esses 3 lobos bestiais estavam tão alertas, não se apressaram em me atacar em grupo. Então, aproveitei o tempo e cozinhei alguns pedaços de carne de tigre para experimentar. O sabor era de frango crocante. Não esperava que essa carne fosse tão saborosa. Realmente há um leve sabor de frango. Certamente a proteína é várias vezes maior que a da carne bovina. Depois de eliminar os 3 lobos bestiais com a faca, as 3 lobos bestiais atrás de mim de repente começaram a se dividir em 3 grupos. Parece que eles estão se preparando para atacar. Levantei-me e instantaneamente entrei no estado de meio bestial. Preparei-me para enfrentar 3 de uma vez. Meu olhar se fixou nos 3 lobos bestiais que vinham em minha direção. Então, com a mão direita cerrada, a eletricidade começou a surgir. Preparei-me para um soco relâmpago. Primeiro, vou lidar com um lobo bestial. Eu simplesmente dei um soco e mandei o lobo bestial que pulou no meio para duvidar da sua vida de lobo. O lobo de besta estranha foi espancado a ponto de duvidar da vida de lobo. Depois de matar os 3 lobos bestiais com a faca, para evitar que o estado de metamorfose bestial ficasse fora de controle, eu preciso me estabilizar. Primeiro, vou aumentar meu poder mental. Enquanto esperava o tempo de cozimento, eu respondi a mensagem de Zhang Yunzong e do professor da turma. Eu respondi a mensagem do Zhang Yunzong e do professor da turma. Em seguida, eu soube que mais de 80% dos estudantes antigos sofreram metamorfose bestial e apresentaram características de porcos e galinhas. Os menos de 20 professores e alunos restantes se transformaram em metamorfos de aves aquáticas. E alguns infelizes apresentaram características de ratos após a metamorfose, porque a carne de pato que consumiram estava misturada com carne de rato. Além disso, na escola ainda haveria um escolhido, que acidentalmente comeu uma barata, e então se transformou em um homem-barata.
e sua vitalidade e defesa eram bastante fortes. Em seguida, eu planejava fazer uma ronda pela área próxima. No entanto, ao passar pelo zoológico dos rinocerontes, eu tive uma descoberta surpreendente. Uma enorme mosca varejeira com mais de meio metro de comprimento estava se deliciando ao sugar o sangue de um rinoceronte. Não esperava encontrar aqui uma metamorfose bestial bem-sucedida. E ainda por cima uma mosca varejeira tão grande e já evoluída. Se esta mosca varejeira de meio metro evoluir, se crescesse até o tamanho de um adulto humano, seria uma existência terrivelmente assustadora. Com um pequeno descuido, uma enorme mosca varejeira poderia transformar uma pessoa viva em um cadáver seco. Portanto, os insetos são os verdadeiros escolhidos nesta catástrofe de metamorfose bestial. Entre eles, talvez mais de 99% não conseguirão suportar o fenômeno da metamorfose bestial e morrerão de forma explosiva. É melhor ser o sexto. Aproveitar a oportunidade para atacar a mosca varejeira. Tudo em um raio de 360 graus ao seu redor. Não escapa dos seus olhos. Então, quando me aproximei, fui imediatamente detectado pela mosca varejeira. A mosca varejeira não hesitou e imediatamente começou a voar agitando suas asas. Então, olhou para mim com um olhar alerta e irritado. Parecia estar xingando os malditos humanos, que interromperam seu maravilhoso e poderoso processo de alimentação e evolução. Se não quisesse te capturar vivo, eu já teria te matado com um tapa. É melhor engordá-lo antes de abatê-lo. Eu joguei a pérola espiritual bestial no chão. Depois, procurei um lugar para me esconder. Esse cara realmente caiu na armadilha. Com um movimento ágil, fui para trás dele e agarrei suas asas. Portanto, para ser cauteloso, eu peguei uma corda grossa e amarrei as asas e a cabeça do inseto. Assim, não precisaria me preocupar que o inseto fugisse depois de se fartar. Eu arrastei a mosca de cavalo, no estilo passeando com o cachorro, até o lado do corpo do tigre de penas. Vamos lá. Aproveite o seu último jantar. O corpo de um tigre de penas e o de um tamanduá foram transformados em cadáveres secos pelo inseto. Até a umidade da carne foi sugada. Como se dizia, na África, comer bolos de mosquito dá aos metamorfoseadores de mosquitos habilidade inata. Através da sanguessuga, eles podem evoluir e se tornar mais fortes. Agora o mosquito finalmente se empanturrou. A cebolinha cresceu. É hora de cortá-la para comer. Depois de lidar com o mosquito, eu peguei sua pérola espiritual bestial. A pérola espiritual bestial, no entanto, estava misturada com um tom evidente de sangue. Não sei se é por causa do mosquito ter sugado sangue demais. Se eu a comer, será que eu vou me mutar e adquirir a habilidade de sucção do mosquito? Com a pérola espiritual bestial descendo pela garganta, uma onda de calor instantaneamente se espalhou, fluindo para o meu abdômen. Em seguida, foi totalmente absorvida e fundida pela pérola espiritual bestial na região do dantian. Após essa atualização da minha metamorfose bestial, eu adquiri o poder dos olhos compostos do mosquito, um olfato aguçado, e uma habilidade de voo ainda mais forte. Além disso, a cauda, surpreendentemente, se transformou na ponta. Um espinho afiado cresceu, que se assemelha ao ferrão da formiga-bala, usado para atacar, e também como a boca do mosquito, usada para sugar sangue. Isso me fez lembrar do vilão Cell de Dragon Ball. É uma ponta afiada com um longo rabo, projetada para absorver a essência humana. Assim, fortalece a si mesma. Eu manuseio a ponta afiada do rabo com pouca habilidade. Aponto para o corpo do inseto e perfuro. Então, instintivamente, aperto um pouco. Para minha surpresa, o rabo realmente sugou o sangue do inseto. Depois de confirmar que minha energia estava um pouco mais forte, eu rapidamente aproveitei o tempo para limpar o zoológico. Exceto por tartarugas, crocodilos e cobras, essas mutações. Os animais não foram exterminados completamente. Outras mutações com habilidades inatas boas foram basicamente eliminadas. As tartarugas e os crocodilos foram porque meu rabo não conseguiu perfurar para sugar o sangue, e também não conseguiu romper a defesa da pele. Quanto às cobras, eu fiquei arrepiado só de olhar. Desde pequeno, sempre tive um medo natural de cobras. Por isso, ignorei as cobras no zoológico. No entanto, aquela que escapou comeu muitas aves. Já havia evoluído e era bem grande. É uma pena que a piton monstruosa tenha escapado. Depois de muito esforço para superar o medo, fui caçar aquela gigantesca piton. Mas, após ser gravemente ferida, a piton de repente fugiu e se escondeu no lago. E o mais lamentável é que, após limpar o zoológico, não encontrei outra besta além do tigre de penas de galinha. Isso indica que a evolução da vida passada foi especialmente poderosa e gigantesca. O titã tigre gigante já havia deixado o zoológico. Parece que só posso sair daqui e procurar outros recursos. Em seguida, defini minha localização na capital da província, o maior zoológico de animais selvagens. Quando passei pela sala dos pandas, ouvi um fraco choro. Quando voei até lá, descobri que era na verdade
Um panda recém-nascido. A mãe panda já foi morta por outros animais mutantes.